Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde a você, querido romeiro, devoto de Nossa Senhora, presente aqui no Santuário Nacional. A nossa saudação alegre de acolhida a você, que reza conosco pelos meios de comunicação da Casa de Nossa Senhora. Sejam todos muito bem-vindos numa só prece, numa só oração. Irmãos e irmãs, diversas intenções nós apresentamos no coração de Deus por intercessão de Nossa Senhora. Hoje celebrando o 4º domingo da Quaresma e acolhemos aqui em nosso meio uma romaria toda especial. Irmãos e irmãs, a Santa Missa será presidida por Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, bispo lá da Diocese de Camaçari, na Bahia. Neste final de semana, este grupo que aqui está ao redor do altar realizou o seu 13º retiro dos empresários da Uniapac ADCE Brasil, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Este grupo reúne empresários e empreendedores cristãos de diferentes portes e de diversos setores da nossa economia, que estudam e procuram aplicar em seus negócios os ensinamentos da doutrina social da Igreja. Inspirados pelos valores cristãos, promovem o desenvolvimento econômico de suas empresas e também do nosso país, colocando a pessoa humana no centro da atividade empresarial, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, solidária e sustentável. Acolhendo esta romaria com a grande salva de palmas, bem-vindos, bem-vindas. Iniciemos a Santa Missa cantando. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é a luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa a sentar e partilha conosco seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos
nossa acolhida fraterna a Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, bispo de Camaçari, na Bahia. Colhemos também os sacerdotes, os diáconos aqui presentes, que irão se apresentar. Padre Luiz Otávio, da Arquidiocese de Brasília. Padre Kleber, da Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. Diácono Erivan, da Diocese de Mogi das Cruzes. Padre Victor, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Ferraz de Vasconcelos, Diocese de Mogi das Cruzes. Padre Leonardo, da Paróquia Santa Rita de Cássia, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes. Padre Valdeir, Paróquia Santa Isabel Rainha, Arquidiocese de São Paulo, região Belém. Acolhendo-nos mutuamente com a grande salva de palmas, bem-vindos, bem-vindas à casa de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Número 11. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, para levar-nos à glória da ressurreição. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra, atentos, ouçamos os ensinamentos do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe:
Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta,
tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, foi lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos na Casa da Mãe, no Santuário Nacional. É ela quem nos congrega e acolhe em torno desta mesa santa. Nesta Eucaristia, amados irmãos e irmãs, concluímos o retiro espiritual dos irmãos e irmãs da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, que congrega empresários e empreendedores cristãos que buscam desenvolver suas atividades econômicas à luz da doutrina social da Igreja e dos valores do Evangelho. Trata-se de uma rede internacional, presente em mais de 40 países, uma iniciativa que nasceu há quase 100 anos atrás. E nestes tempos difíceis que nós vivemos em um mundo ferido, como diz o Papa Leão, essa iniciativa torna-se um sinal de esperança para o nosso mundo ferido e golpeado. Quando homens e mulheres empreendedores buscam colocar o ser humano no centro, desenvolver o desenvolvimento sustentável à luz dos valores evangélicos. Essa iniciativa torna-se um alento para o nosso mundo cada vez mais combalido. Por tudo isso, pelo encerramento do nosso retiro e por toda essa iniciativa, queremos elevar ao Senhor um hino de ação de graças e que Deus continue firmando esse propósito no coração de cada irmão que recebeu de Deus essa missão tão nobre de empreender. Quero saudar aqui de modo particular Sérgio Cavalieri, presidente da DCE Brasil, e na pessoa dele todos os membros aqui presentes que estiveram no retiro. Saúdo também o padre Valdeir, que acompanha esse movimento, e na pessoa dele os demais padres aqui presentes, diáconos. Amados irmãos e irmãs, é o 4º domingo da Quaresma, também chamado Domingo Letare, ou Domingo da Alegria. Quaresma não é tempo de tristeza, mas é tempo de voltar o coração para o Senhor. Continuamos então a nossa marcha, a nossa caminhada e travessia em direção à Páscoa do Senhor, que é a festa central do calendário da Igreja. E a Quaresma é como se fosse um deserto que somos chamados a atravessar, para vencer a tentação e o mal, e chegarmos à Páscoa com o coração purificado. Poderíamos dizer também que a Quaresma é o verdadeiro retiro espiritual do povo de Deus, quando através da esmola, do jejum e da oração, o povo fiel é chamado a voltar o coração para o Senhor e a fazer penitência. O Evangelho de hoje nos apresenta o episódio da cura do cego de nascença, e nesse Evangelho uma verdadeira catequese batismal. Que o Senhor ilumine a vida de nossos catecúmenos, daqueles que estão se preparando para receber a vida nova do batismo na vigília pascal, no sábado santo. Que Ele, que é a luz do mundo, venha iluminar nossos olhos, venha dissipar as trevas do pecado de nossa vida. Um dos 7 sinais do Evangelho de São João, a cura do cego de nascença. O primeiro sinal, o episódio das bodas de Caná, que nós conhecemos bem, quando Jesus, pela intercessão da Virgem, transformou a água em vinho. O último sinal, no capítulo 11 do Evangelho de São João, quando Jesus convida Lázaro, seu amigo, já morto há 4 dias, o convida com autoridade a sair do sepulcro e a retomar a vida. Os sinais do Evangelho de São João, amados, têm um objetivo muito claro. O objetivo de despertar a fé
e manifestar a sua glória. Os seus discípulos creram nele e ele manifestou a sua glória. Mediante os sinais que Jesus realiza, e são 7 no Evangelho de São João, as pessoas aderem a Cristo, passam a acreditar no Filho de Deus por meio das obras que ele realiza. Na primeira leitura de hoje, irmãos e irmãs, o Senhor ordena a Samuel, o último dos juízes de Israel, chamado a liderar as 12 tribos de Israel, que se dirija à casa de Jessé, o belemita, na cidade de Belém, para ali escolher um rei que possa governar Israel, o seu povo. Amados irmãos e irmãs, Samuel se deixa levar por pensamentos humanos, por critérios humanos. E quando chega à casa de Jessé, pensa que Eliabe seria o escolhido. Ele se deixa impressionar com a força e com a beleza de Eliabe, um dos filhos de Jessé, mas é corrigido por Deus. Deus corrige Samuel e diz: enquanto o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Que Deus nos livre então desse olhar míope, que nos leva a julgar pelas aparências. Enquanto o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Não foi Eliabe que Deus havia escolhido. Deus escolheu o frágil Davi, um pastor de ovelhas, para governar o seu povo e para reinar sobre Israel, a fim de ressaltar que a força não vem do ser humano, mas a força de Deus é quem prevalece. Que o Senhor então nos ajude a enxergar o mundo não com critérios humanos, não com nossos critérios, mas com o olhar de Deus, a enxergar a realidade e as pessoas com os olhos de Deus, porque enquanto nós vemos a aparência, Deus vê o coração. O Evangelho de hoje, amados, Jesus então primeiramente traz uma resposta para o enigma que aflige a humanidade, a realidade do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer e ninguém deve buscar o sofrimento. Seria doentio, patológico, mas precisamos dar um significado ao sofrimento. Jesus então é questionado: quem pecou? Aquele homem cego de nascença, ou foram seus pais que pecaram e a culpa recaiu sobre ele? E Jesus então vai ensinar que nem seus pais pecaram e nem mesmo ele pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Não era castigo de Deus aquela deficiência daquele homem que havia nascido cego, mas nascer assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. A cura do cego de nascença gerou um embate violento entre os fariseus e o cego e até a sua família. Além de interrogarem os seus pais e ele próprio, quiseram expulsá-lo da comunidade, como de fato o fizeram. Os fariseus, amados, não acreditaram em Jesus e nem mesmo nas obras que ele havia realizado, revelando que os verdadeiros cegos nesse relato do Evangelho, o verdadeiro cego não é o cego de nascença que fora curado pelo Mestre, por aquele que é a luz do mundo, mas o verdadeiro cego são aqueles que são incapazes de reconhecer Jesus como o Messias enviado da parte de Deus, como aquele que é a luz que dissipa a treva do mal e do pecado. Jesus cura o cego de nascença, tira aquele homem de uma situação de dependência, vivia pedindo esmolas, retira aquele homem da marginalidade, estava à margem da sociedade, devolve a ele a sua dignidade e ele se torna então discípulo de Jesus de Nazaré, ganha cidadania. Aquilo que aconteceu na vida daquele cego
é traduzido então na segunda leitura que nós ouvimos. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. É o Senhor quem vem retirar de nossos olhos aquelas escamas que nos impedem de ver claramente. Padecemos de uma doença quase incurável, a cegueira espiritual, de uma miopia espiritual que não nos permite enxergar a realidade com os olhos de Deus. Quantas vezes não enxergamos os sinais de Deus em nossa vida? Pequenos, discretos sinais da ação de Deus em nossa vida. Basta ter os olhos bem abertos, basta pedir a iluminação de Deus para enxergar que Deus continua agindo como agiu outrora na vida dos seus contemporâneos. Os verdadeiros cegos do Evangelho são os fariseus, incapazes de reconhecer Jesus. E a verdadeira cegueira é aquela espiritual, que nos impede, amados, de enxergar não só os sinais de Deus em nossa vida, mas também a necessidade do outro, sobretudo daquele que sofre. Começando em casa. Às vezes em casa há alguém que carece da nossa escuta, do nosso acolhimento, e não temos essa percepção, essa capacidade de ver aqueles que a sociedade atual tornou invisíveis. Quanta gente invisível em nosso mundo. Poderíamos pensar, por exemplo, à luz do tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e moradia, poderíamos pensar então nas pessoas que vivem em situação de rua, ou naquelas que vivem numa situação de uma moradia indigna. São os invisíveis deste mundo. Cabe então a nós pedir ao Senhor, pela força dessa Santa Eucaristia, que Ele venha abrir a nossa inteligência, iluminar a nossa vida e abrir nossos olhos, para enxergarmos as maravilhas da criação e bendizer ao Senhor, para enxergar os sinais de Deus em nossa vida e tantos deles realizados pela intercessão da Virgem de Aparecida, e para enxergar solidariamente as feridas, os invisíveis deste mundo que aguardam a nossa mão estendida e a nossa presença samaritana. Caminhamos em direção à Páscoa, amados, com sinceridade de coração. Peçamos ao Senhor a conversão sincera do coração, não só uma mudança externa, mas uma mudança interior, como nos convidava o profeta Joel na quarta-feira de cinza. Rasgai o coração e não as vestes. Que o Senhor então nos conceda nesse domingo letário da alegria, quando experimentamos a misericórdia do Senhor, a continuarmos o nosso caminho em direção à Páscoa, para celebrarmos com Cristo a sua vitória, morrendo com Ele para o pecado, ressurgindo com Ele para uma vida nova e uma vida plena. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai bondoso, para vivermos a batismal dignidade de filhos e filhas vossos, pedimos vossa força rezando. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Todos.
Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Dai à Igreja viver como filha da luz, a iluminar para a humanidade o caminho que leva até vós. Rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Dai-nos praticar o bem, única realidade que nos identifica como filhos e filhas. Rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Dai-nos crescer sempre no batismo, na identificação com o coração e atitudes de vosso Filho Jesus. Rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Inspirai a todos os romeiros que vêm a este santuário, para que sejam perseverantes na fé e sempre dispostos para a prática do bem e da justiça. Rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Em silêncio, convido você a apresentar a Deus também a sua prece. Quem vem à casa da mãe nunca volta de mãos vazias, mas com as mãos repletas das bênçãos que ela alcança de nós, de seu Filho, alcança para nós, de seu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, que a Quaresma seja sempre tempo de voltarmos para vós com todo o nosso coração, na prática da solidariedade fraterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística, com o pão e o vinho sobre o altar, apresentemos a Deus toda a nossa família, as intenções que trazemos para rezar. Você que está aqui no santuário é convidado a fazer a sua oferta material nos cofres ao longo dos corredores. Você que reza conosco pelos meios de comunicação, faça parte da família dos devotos. Ligue para nós, 0300 210 1210. Na alegria de ofertar, cantemos. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, apresentamos com alegria estes dons, remédio da eterna salvação, pedindo suplicantes que os veneremos dignamente e os santifiqueis para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus, salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade, que caminhava nas trevas, e elevou à dignidade de filhos e filhas os nascidos na escravidão do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por isso todos os seres terrestres e celestes, adorando, entoam um cântico novo, e nós com os anjos do céu proclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito o que vem, bendito o que vem, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso administrador apostólico Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, momento da nossa participação na ceia do Senhor. Você que está aqui no santuário vai comungar, aproxime-se dos ministros ao longo dos corredores, comungue na frente do ministro. Você que nos acompanha através dos meios de comunicação, faça também a sua comunhão espiritual. Cantemos. Número 28 no folheto. Ó Pai, teu povo busca vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. A nossa igreja, ó Pai, se faz caminho na direção da Páscoa de Jesus. Vem nos ajuda a renascer das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Quando na vida andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a paz, a fortaleza e a palavra certa, em ti buscamos, Deus de nossos pais. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No silêncio do seu coração, acompanhe a oração da campanha da fraternidade deste ano, que nos ajuda a refletir o tema da moradia. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão.
Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Com os olhos e o coração voltados para a pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, estenda sua mão em direção a Nossa Senhora, renovemos juntos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame acima de todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso e número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, acenando para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Protegei, Senhor, os que vos suplicam, sustentai os fracos, iluminai sempre com a vossa luz os que andam nas trevas da morte, e concedei que por vossa misericórdia, libertados de todos os males, cheguemos aos bens supremos, por Cristo nosso Senhor. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora com as duas mãos no céu, demonstrando nossa gratidão, nossa devoção a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros de Nossa Senhora!
Você que rezou conosco pelos meios de comunicação, nosso muito obrigado. Permaneça em nossa sintonia. Cantemos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar,